Uma boa noite a todos. O nosso tema do estudo de hoje vai tratar de algo que, de certa forma, incomoda muita gente nesse mundo, principalmente nos dias atuais. Que é quando a alma adoece. E as causas espirituais dos nossos sofrimentos. Mas primeiro eu gostaria de pedir que Jesus, os bons espíritos, Deus nosso Pai, Criador de todo o universo, nos envolva em sua paz nessa noite. Que os bons espíritos possam nos inspirar para que juntos possamos refletir sobre esse tema que faz parte da vida de muita gente. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já sentimos dor, mas algumas das vezes essas dores, elas são invisíveis. As dores do corpo, elas existem, mas existem também as dores que quase ninguém vê. São aquelas dores que você vai ao médico e nenhum exame consegue constatar o que você tem. O que você está sentindo? São as dores da alma. E nós vivemos em uma época de muitos avanços. A ciência tem avançado bastante. A nossa medicina evoluiu muito nos últimos anos. A tecnologia, a cada dia que passa, se desenvolve mais, algo novo é criado. Mas curiosamente, nunca se falou tanto em ansiedade, em angústia, depressão, vazio interior. Então surge uma pergunta muito importante: por que a nossa alma sofre? Por que às vezes nós temos aparentemente tudo? Aparentemente a nossa vida está tudo bem, mas ainda assim nós temos esse sentimento dentro de nós de profunda tristeza, que não sabemos explicar o motivo de estarmos sentindo essa tristeza. E a doutrina espírita, ela nos convida, nessa noite de hoje, a refletirmos sobre isso. O Espiritismo, ele nos ensina uma verdade fundamental.
nós não somos apenas o corpo, nós somos espíritos imortais. O corpo, ele é apenas uma vestimenta temporária que o espírito se utiliza para mergulhar nessa experiência material aqui na Terra. Mas todos nós, como espíritos, trazemos no nosso íntimo a nossa história, trazemos as nossas experiências dessa vida, de vidas passadas, embora a gente não consiga se lembrar das nossas vidas passadas, mas lá no subconsciente a gente tem gravado. Então todos nós trazemos as nossas experiências, as nossas conquistas, mas também trazemos as nossas imperfeições, os nossos erros. E muitas das vezes as dores da alma, elas não nascem agora dessa vida. Elas são reflexo das nossas próprias existências anteriores, da nossa caminhada espiritual. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4, Kardec trata das causas espirituais das aflições. E ele nos explica que muitas das nossas aflições que enfrentamos na nossa vida têm causas profundas. Algumas dores são provas que nós precisamos realizar aqui na matéria. Experiências necessárias, essas provas, elas são experiências necessárias para o crescimento do nosso espírito. Outras dessas dores são expiações, consequências naturais de erros que nós cometemos no passado. E existem também as dores que nascem das nossas imperfeições atuais. O orgulho, o egoísmo, a dificuldade de perdoar, a revolta diante das dificuldades, então são 3 os motivos das nossas aflições. Algumas são provas necessárias para o nosso crescimento, outras são expiações, e a terceira são provocadas na nossa existência atual, nosso comportamento na nossa existência atual. Perceba que não é Deus que nos faz sofrer. Somos nós mesmos que ainda estamos aprendendo a viver
de acordo com as leis do amor trazidas por Jesus. Quando falamos em doenças da alma, nós não estamos falando de uma doença do corpo. Nós estamos falando de sentimentos que vão se acumulando dentro de nós. Sentimentos esses como mágoas que não foram resolvidas, ressentimentos que guardamos por anos, culpa por erros do passado, a inveja, o orgulho e a revolta. Todos esses são sentimentos que vão criando feridas invisíveis dentro do nosso espírito. E tem mais. Tudo isso que eu falei aqui, orgulho, vaidade, guardar rancor, além de trazer essas doenças da alma, trazem consigo também doenças do corpo físico. Muitas pessoas adquirem o câncer por conta de não saber perdoar as pessoas. Não estou falando que são todas, tá? Mas em alguns casos o câncer ele se forma dentro do ser humano por conta dessas mágoas, desses ressentimentos que ficam guardados por anos dentro de nós, e isso acaba causando essa doença e muitas outras doenças físicas que são causadas pelos nossos sentimentos, pela maneira que nós nos sentimos, a nossa revolta, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. E muitas vezes nós tentamos resolver essas dores externamente. As dores da alma, eu estou falando, né? Muitas vezes a gente tenta resolver ela externamente, buscando distrações. Lembra que eu falei no vídeo passado da pessoa que posta uma foto, uma paisagem bonita, e muitas vezes a gente até inveja aquela pessoa pela vida que ela leva, mas a gente não sabe que tipo de vida ela leva. Ainda que ela esteja viajando, que ela esteja num lugar bonito, será que ela não está buscando distrações para esquecer essas dores da alma? Outras vezes a gente tenta esquecer as dores da alma buscando coisas materiais. Mas apesar disso, o vazio continua. Porque o que a alma realmente precisa não é apenas de distração, não é apenas de bens materiais,
que a alma precisa é um sentido. É um sentido para a vida. E muitas vezes a gente encontra esse sentido quando começamos a ajudar o próximo. Ao invés de gastar dinheiro com futilidades, compra uma cesta básica, leva para alguém que precisa. Muitas vezes a cura dessas doenças está no olhar daquela pessoa que precisava de alguma coisa e você foi lá estender a mão para ela. Uma história apenas para exemplificar esse nosso estudo de hoje. Conta-se que certa vez um homem procurou um sábio. E esse homem ele carregava no rosto um grande sofrimento. Era perceptível o sentimento desse homem, o sofrimento desse homem. Então ele disse para o sábio: eu não aguento mais viver assim. Minha vida é cheia de problemas. Tenho conflitos na família, decepções, mágoas do passado. E uma tristeza que parece que não tem fim. E o sábio ouviu aquilo silenciosamente. Então ele pegou um copo com água e depositou ali dentro daquela água um punhadinho de sal. E disse ao homem: beba. Então o homem, quando bebeu essa água com o sal, obviamente ele, fez uma careta, não o agradou o paladar, aquela água salgada. E ele disse para o sábio: essa água está horrível, muito salgada. Então o sábio catou ele pelas mãos e levou aquele homem até a beira de um rio. E ali, na beira daquele rio, ele jogou a mesma quantidade de sal. E pediu para que aquele homem bebesse novamente daquela água. E o homem bebeu e respondeu: agora a água está boa. Então o sábio perguntou: você sentiu o gosto de sal na água? E ele disse que não. O sábio então disse: a dor da vida é como um punhado de sal. A quantidade, muitas vezes, é a mesma. Mas o que muda é o tamanho do recipiente onde nós colocamos essa dor. Quando a nossa alma se torna pequena,
presa ao orgulho, à revolta e às mágoas, qualquer sofrimento se torna insuportável. Mas quando nós ampliamos o nosso coração, quando aprendemos a compreender, a perdoar e a confiar em Deus, a dor ela continua existindo, mas ela já não dói tanto. E a doutrina espírita nos convida exatamente a isso, a ampliar a nossa alma, compreender que nós somos espíritos em processo de aprendizado, que muitas das nossas dores que nós enfrentamos não são castigos de Deus, são oportunidades de crescimento. E a boa notícia que eu trago a vocês é que se existe doenças da alma, também existe a cura para a alma. E essa cura Jesus apresentou para nós há mais de 2000 anos atrás. Jesus ele não veio apenas para curar corpos, ele veio para curar corações. Quando ele nos ensina a perdoar, ele está curando feridas de mágoas. Quando ele nos ensina a amar o próximo, ele está curando o nosso egoísmo. Quando ele nos ensina a confiar em Deus, ele está curando a ansiedade e o medo que nós temos do futuro. Por isso o Evangelho ele não é apenas um livro religioso. O Evangelho ele é o verdadeiro manual para a cura da alma. Mas existe um detalhe muito importante nisso. A cura da alma, ela não acontece de fora para dentro. Ela precisa acontecer de dentro para fora. A doutrina espírita nos convida a um trabalho profundo chamado reforma íntima, que é o esforço diário de nos tornarmos um pouco melhores. Como eu disse na semana passada, nós espíritas não somos santos. Estamos muito longe disso. Muito longe. Mas quando você se aprofunda no Evangelho, se aprofunda nas leituras das obras de Kardec, nos livros psicografados por Chico Xavier, e nós vamos compreendendo o que os espíritos superiores vai nos ensinando, nós começamos a compreender melhor
os nossos erros, e é nosso dever buscar esse melhoramento dia após dia, porque nós seremos mais cobrados do que aquelas pessoas que não receberam esses ensinamentos. Nós seremos mais cobrados, porque nós sabemos como devemos agir com o nosso irmão, com aquele que precisa que você muitas vezes dê uma palavra de consolo, que você estenda a mão, que você dê um abraço. Então, meus irmãos, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Que nós possamos, como espíritas, como simpatizantes, ou como evangélico, católico, não importa a sua religião, isso aí é o que menos importa, para falar a verdade. Como eu disse anteriormente, a religião é só o caminho. O que nos leva até Deus são as nossas atitudes. Que todos nós possamos nos tornarmos um pouco mais pacientes, um pouco mais humildes e mais caridosos. E quando eu digo caridade, eu não estou falando apenas de ajudar o próximo materialmente, não. A caridade está no abraço, está em saber ouvir quando a pessoa precisa de um ouvido para desabafar. A caridade, ela pode ser praticada de diversas formas. Muitas vezes o pouco que nós podemos fazer, se fizermos com amor, para Deus isso é muito. E assim, pouco a pouco, nós vamos nos curando dessas feridas do espírito. E tenha certeza, ninguém aqui na Terra passa sem sofrimento e sem dificuldades. Quando eu disse também na semana passada, em outro vídeo, que muitas vezes a gente enxerga na vida do nosso irmão do lado ou da celebridade na internet aquela vida perfeita, saiba que isso não existe. Não existe felicidade absoluta aqui na Terra. A nossa felicidade aqui é apenas relativa. Todos nós, quando eu digo todos, são todos mesmo encarnados aqui na Terra, enfrentamos dificuldades, enfrentamos provas, enfrentamos expiações. A nossa vida aqui faz parte de um processo de aprendizado espiritual. E quando compreendemos que nós somos espíritos imortais, quando nós entendemos que nada, ou melhor, que cada experiência tem um propósito, até as dores passam a ter um novo significado para nós.
Aquilo que antes parecia apenas sofrimento passa a se tornar uma nova oportunidade de crescimento, porque Deus, Ele não permite que caia uma lágrima dos nossos olhos sem que dela possa nascer algum aprendizado. E quando confiamos na sabedoria de Deus, nós descobrimos que até as dores da alma podem nos conduzir à luz, podem nos levar cada vez mais próximos dele. Então que Jesus nos ajude a cuidar não apenas do nosso corpo. Cuidar do corpo é importante, claro. Nós temos a obrigação de cuidar bem daquilo que Deus nos oferece. E o nosso corpo é um presente de Deus para o nosso crescimento como espírito. Então nós precisamos cuidar sim, muito bem do nosso corpo, mas precisamos cuidar principalmente do nosso espírito. Hoje em dia eu vejo, e eu me incluo nessa, muitas pessoas doentes, muitas pessoas com ansiedade, com depressão. Parece que é o mal do século. Então vamos cuidar um pouco mais do nosso espírito. Vamos cuidar um pouco mais e melhor daquilo que nos conduzem até o Pai, até Deus. Muito obrigado mais uma vez pela caridade de vocês de estarem aqui me ouvindo. Saibam que eu sou muito mais favorecido com esses vídeos do que qualquer pessoa. Então eu agradeço pela caridade de vocês me ouvirem. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado.